Muito bom dia, Deus abençoe você e a sua família. Amém. Eu sou Estevão Machado, sou pastor da Igreja Pentecostal Unida do Brasil e estou passando aqui para o nosso devocional de hoje, dia 12 de dezembro de 2025, amém, sexta-feira, amém, e nosso devocional tem o tema Santificado seja o teu nome, Jesus. O nosso título de hoje é A Bíblia é a Palavra de Deus. Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2, edição revista e atualizada, diz assim: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deus sempre buscou maneiras de falar com seu povo. Antigamente, falava através de profetas. Os profetas eram servos do Altíssimo e atuavam como boca do Senhor para dizer ao povo o que estava por vir, denunciar o pecado daqueles que se afastavam dele e exortar as pessoas para que voltassem para o caminho correto. Isaías 7, versículo 14 nos diz: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Mas nestes últimos tempos, isto é, no tempo em que vivemos hoje, Deus fala conosco através de Jesus. É pela voz de Jesus que Deus se faz ouvir entre o seu povo. E por vezes não é simples ouvir a voz de Jesus. Damos ouvido a uma infinidade de vozes, amigos, família, noticiários, redes sociais e assim por diante. Mas nem sempre conseguimos identificar a voz do Senhor Jesus com clareza. E isso pode ser um problema. O próprio Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, o Senhor fala isso. Para um relacionamento profundo e duradouro com Deus, precisamos aprender a ouvir a voz dele. Mais do que isso, precisamos entender o que Deus está falando conosco através de Jesus. E o que Deus está falando? Deus fala de amor por meio de Jesus. Deus fala de um amor tão intenso que nos livra da morte. João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus fala de perdão. Não interessa o que façam contra nós. Somos desafiados a perdoar e a pagar o mal com o bem. Lembre-se, Jesus orou por aqueles que o violentavam em seus últimos instantes de vida e os perdoou. Lucas 23:34. Deus fala de esperança. Sabemos que o nosso descanso final não será nesta terra, mas na Nova Jerusalém, no paraíso, que é a presença constante e eterna do Senhor. Através de Jesus, Deus nos dá a esperança da salvação. João 14, 2 e 3. Deus fala de juízo. Sim, haverá um julgamento. Sim, alguns serão reprovados e condenados por viver de um jeito desagradável aos olhos do Senhor. O que Deus espera de nós? Que preguemos o Evangelho a toda a criatura.
Marcos 16:15. Amém? Marcos 16:15 diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Deus espera que alimentemos os famintos, saciemos os sedentos, visitemos os presos e os doentes e cuidemos dos que têm, dos que nada têm. Mateus 25, 34 ou 36, Jesus fala vários. Quando eu estive nu e me vestiste, estive forasteiro e me acolheste, e assim por diante. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, irmão. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Deus fala. Ainda hoje, em meio a tantas vozes, Deus fala. Você está sensível à voz dele hoje? Você está sensível à voz de Deus? Você está aberto à voz de Deus? Amém? Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos dá ouvidos abertos para ouvir a sua voz. Nos dá um coração receptivo à sua voz. Nos dá disposição, Senhor, para ouvir a sua voz. Põe filtro nos nossos ouvidos, Senhor. Que a sua voz possa chegar aos nossos corações. Nós oramos, Senhor, pela sua voz falando conosco. Amém. Em Cristo Jesus. Amém. Oramos, agradecemos pelas vozes dos pastores, missionários, evangelistas e todos os santos do Senhor, que são porta-vozes do Senhor para levar pessoas à reconciliação. Oro e agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado. Tenha um dia abençoado e frutífero em nome de Jesus Cristo e até segunda-feira, se Deus nos permitir. Grande abraço.